Boa noite a todos. Espero que vocês possam me ouvir bem aí. Se tiver ruim de ouvir, a gente coloca o microfone aí. Que Jesus abençoe cada um aqui presente, porque está no esforço, está na luta, está no bom combate, está na busca. E como entendedores de doutrina espírita que nós somos, todos aqui reunidos nessa busca pelo bem, viemos hoje então em busca de mais uma lição importantíssima do Evangelho, que vem a ser uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, que é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Passagem bíblica relatada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, e nós trazemos hoje a explicação que a doutrina espírita nos orienta, explicando claramente como é que funciona esse esquema de herança. Será que nós vamos então herdar a terra? De qual forma? Ela vai ser passada no nosso nome? Como é que é esse negócio de herdar a terra? Nós vamos começar a ganhar terras por aqui? Então vem a explicação da doutrina. E é interessante saber sobre essa passagem, que apesar dela ter sido dita por Jesus, ela já vem desde a época do Velho Testamento. Ou seja, as lideranças espirituais da época registraram informações semelhantes, mostrando que essa informação não é uma novidade. Ela não é algo que foi criado por Jesus, por exemplo. Então, olha no livro dos Salmos, inclusive em Salmos 37, versículo 11, diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Então, isso aí antes de Jesus. Lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 9, ele disse assim: meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. E em Provérbios, capítulo 2, versículos de 21 a 22, diz assim: porque os homens retos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão suprimidos da terra, e os pérfidos dela serão arrancados. Olha que interessante. Apesar de ser uma informação contundente, né? Nossa, vão ser arrancados, assim, uma coisa meio violenta. Antigamente era necessário que os ensinamentos tivessem essa diretriz de ser um pouco mais rígida, por conta da nossa animalidade. Éramos nós lá encarnados naquela época, e precisávamos de rédeas mais curtas para entender esses sentidos. E aí então, lá, já no Novo Testamento, como eu citei aqui, dos bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, frase atribuída a Jesus, contida no livro de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Livro de Mateus também, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. E no livro dos Espíritos, questão 768, resposta dada a Allan Kardec, dizendo o seguinte: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Isso significa que nós precisamos de conviver com as pessoas. É uma questão de sobrevivência. E se chegar um momento em que a gente fazer escolhas infelizes, de vivermos de pavio curto ou de tolerância muito rasa, fatalmente não conseguiremos manter um bom relacionamento com as pessoas. E aí então fatalmente também nos isolaremos delas, ou então elas se isolarão de nós. Não conseguiremos ter uma boa convivência. Isso é um fator impeditivo para o nosso avanço, porque nós necessitamos desenvolver virtudes que são assim obrigatoriamente imprescindíveis, que elas se façam através da convivência com as pessoas. Eu posso desenvolver virtudes, por exemplo, na solidão, escolhendo viver sozinho, como por exemplo uma habilidade em fazer um trabalho manual. Isso eu posso fazer sozinho. Eu compro um sítiozinho bem isolado, fico por lá, puxo um fio de energia elétrica lá para eu não ficar na escuridão, e moro lá sozinho, nem vejo ninguém por meses. Posso fazer isso se eu quiser. E é algo que a humanidade vem necessitando de aprender desde os primórdios, essa mansuetude. Porque como que funcionava há pouco tempo atrás? E a gente diz pouco tempo atrás, é aí coisa de 1000 anos atrás, que parece que é um tempo muito grande, mas não é. O Emmanuel diz que
cada existência é apenas um segundo na eternidade. Então você imagina a quantidade de tempo que significa apenas 1000 anos na nossa jornada evolutiva. Não é nada. Então, coisa de 500 mil anos atrás aí, o que era colocado como poder de contundência era você dominar as pessoas. O que era imperativo era assim: quem tinha poder aniquilava. Essa era a maneira mais fácil. Aliás, até hoje ainda é. É muito fácil querer eliminar as pessoas, querer dominar elas, seja de uma forma política, seja de uma forma econômica, seja de uma forma até na justiça, que parece ser justiça, mas às vezes parece até uma opressão. Então é muito fácil você ir lá, calar alguém. Parece que resolve o problema. Sempre foi assim desde os primórdios. Quem tinha mais força dominava. Só que era um domínio que durava muito pouco, porque as pessoas, então, entre aspas, dominadas, elas não se satisfaziam, elas não conseguiam aderir, não tinha adesão da parte delas aos seus dominadores. O que tinha era ódio, era rancor, era mágoa, era desejo de vingança. O mais forte oprimia o mais fraco. E nós sabemos que a doutrina espírita, através de Jesus, vem enfaticamente dizer da importância de que haja, então, uma, entre aspas, dominação através do bem, da fraternidade. Jesus veio trazer a lei de amor, por isso que foi crucificado, porque era absolutamente contrária à lei vigente na época, onde especialmente o povo romano, né, os antigos romanos, dominavam o mundo através de conquistas, de guerras, de derramamento de sangue. Só que você imagina só, chegar um pessoal que vem de outras longínquas localidades, se chegasse aqui hoje, aqui em Palestina, vou dominar todo mundo aqui. Você vai sair da sua casa, quem não quiser sair, vamos tocar fogo na sua casa, e nós vamos dominar esse terreno, nós vamos limpar isso aqui tudo, vamos fazer uma plantação de, sei lá, de milho, por exemplo. Não queremos casa nenhuma aqui nesse pedaço aqui. Vamos derrubar essa igreja aqui da frente. E eles chegam assim, armados, com bombas, com um tiro, um revólver, e tocando terror. O que nós faríamos? Seríamos facilmente rendidos. Agora, você acredita que isso iria durar muito? Você não faz ideia do que, por exemplo, poderia acontecer se um de nós resolvesse ficar de tocaia nas redondezas aqui? Qual que seria o desejo de quem é dominado dessa maneira? Vingança. Vou arrumar um jeito de pegar esse pessoal no escuro aí e trucidar eles igual eles fizeram conosco. E assim vem acontecendo ao longo dos milênios. Nas últimas décadas, aí, vamos dizer assim, talvez até no último século, esse tipo de circunstância tem diminuído drasticamente no mundo. Tanto que a gente vive em um país onde isso não acontece mais. E a gente observa em certos países que ainda cultuam esse tipo de prática, um atraso, um retrocesso moral muito grande. E uma incerteza, uma inconstância, uma aflição, uma angústia por parte desses, entre aspas, dominadores. Porque não conseguiram estabelecer uma metodologia que fosse então de um domínio, mas através do bem, da fraternidade, que foi o que Jesus veio trazer para nós. Jesus veio institucionalizar que não houvesse não mais domínios dessa forma, através da brutalidade, através da destruição do outro. E isso então, com o tempo foi passando, passaram-se os milênios, veio a Inquisição da antiga Igreja Católica, onde tratava pessoas que tinham a mediunidade como bruxos, queimavam eles vivos, e não deu certo, porque você não queima algo, você tem que modificar algo. Você não domina ninguém, você tem que conquistar alguém. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 11, no item 43, a espiritualidade ditou a seguinte frase a Allan Kardec: aqueles que, apesar da inteligência e de seu saber, perseverarem no mal, em suas revoltas contra Deus e suas leis,
seriam a partir de então um entrave ao progresso moral, uma causa permanente de dificuldade ao repouso e felicidade dos bons. Por isso, são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Então já estamos de novo recebendo a afirmativa, confirmando aquilo que foi dito na citação que eu falei do Velho Testamento, de que serão então escalonados, serão degradados a mundos inferiores aqueles que ainda perseveram nesse tipo de busca, de conquista pela arrogância, pela estupidez, pela violência, pela faca, pela arma, pelo tiro, pelo soco, pelo pontapé, e não pelas ideias. Então a espiritualidade já nos advertia desde a época de 1850 e pouco, quando Kardec trouxe essa brilhante obra chamada Gênese. Evangelho, aliás, citação de um dos grandes pacifistas desse mundo, que exemplificaram, através da sua prática, a busca por esse pacifismo sem ser covarde. Muitas pessoas pensam assim: os mansos herdarão a terra. Significa então que eu devo ver qualquer coisa de errado e me calar, eu devo ficar quieto, eu não devo comprar briga, eu não devo entrar em nenhum tipo de contenda, porque senão eu não vou estar sendo mais pacífico. Esse é um ledo engano. Você tem o direito de expressar as suas opiniões, de elevar sua voz, sim, especialmente quando entra naquele quesito que foi falado há pouco, que eu volto a citar, quando você observa a injustiça do mais forte contra o mais fraco, do maior contra o menor, daquele que sabe mais contra aquele que sabe menos. Nós temos o dever e a obrigação de intervir, mas uma intervenção pacífica, uma intervenção não agressiva, não brutal, não violenta. Então, já adiantando aqui, para quem pensa que essa pacificidade, essa mansuetude recomendada por Jesus é um sinônimo de covardia, de ausência, de inércia, de preguiça, de comodismo, está redondamente enganado. Não é essa a recomendação do Cristo. Aliás, essa é uma das indagações feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec perguntou por que parece que o mal, mesmo não sendo predominante, a gente percebe na população, é em menor número os maus. E eu confesso para vocês que conheço muita gente, e eu posso afirmar sem medo de errar, eu não conheço ninguém mau, de fato. Conheço pessoas que têm as suas particularidades, têm os seus equívocos, têm as suas manias, têm as suas dificuldades de relacionamento, são tratadas como pessoas de difícil trato, mas não são pessoas más. Então é uma grande parcela da humanidade que é repleta de pessoas que eu considero até como todos nós aqui, de pessoas boas. E aí perguntado então a Kardec, por que parece que o mal às vezes está dominando, ganhando terreno? E a resposta da espiritualidade é que o bem é tímido. O bem ele fica com receio de se demonstrar, já o mal não. O mal ele é perspicaz, ele é audaz, ele é corajoso. A gente percebe isso, que às vezes um pequeno número de pessoas consegue fazer uma grande balbúrdia, consegue causar um grande tumulto, mas é um número muito pequeno. Se você analisar o percentual de pessoas assim na comunidade, é muito pequeno. Eu diria que não chega a 1%. Isso é um número meu aqui, tá, gente? Não tem nenhuma referência científica para afirmar isso, uma opinião minha. Se você fizer uma análise aqui, por exemplo, em Palestina, e se você for enumerar na sua mente agora quem você conhece que mora aqui, você pode dizer assim: não, aquela pessoa lá é uma pessoa má mesmo. Acredito que a maioria de vocês vai dizer: não conheço ninguém mal mesmo. A pessoa pode ser ali preguiçosa, invejosa, fofoqueira, tem suas dificuldades lá, mas não vamos dizer que a pessoa é má, ela não faz mal para ninguém. Aliás, a gente diz, sem medo de errar, que quem age dessa maneira faz mais mal a si mesmo do que aos outros. O mal mesmo é aquele que vai lá e prejudica o outro, aquele que assassina, que violenta, que mata. Quem vocês conhecem aqui em Palestina que faz isso? Não precisa nem responder, tá, gente? Você vai falar: tem o fulano ali, não vai dedurar o vizinho não, tá? É só para você analisar aí na sua consciência.
Então o Mahatma Gandhi foi um dos grandes nomes do chamado pacifismo do mundo. Quando a Índia ainda era dominada pelo Império Inglês, o Gandhi foi a pessoa principal que ajudou a libertar a Índia dos seus dominadores, no caso a Inglaterra, o Reino Unido. Em uma das, vamos dizer assim, passeatas, onde a liderança de Gandhi pedia então essa libertação do seu país, de um domínio econômico, cultural, de um país que não tem nada a ver com a Índia, que é a Inglaterra, Gandhi estava à frente então desse movimento e se deparou com um soldado inglês que, ao vê-lo, desferiu-lhe um soco no seu rosto. Fez com que ele, de corpo muito franzino, muito magrinho, como é peculiar do povo da Índia, em sua maioria, um povo que não tem uma estrutura física, vamos dizer assim, privilegiada, e Gandhi, ao se cair no chão, imediatamente se levantou e tomou de novo um outro soco desse soldado inglês. Você imagina aquele grandão, fortão, de farda. E na terceira vez que ele se levantou, o soldado não ficou satisfeito de ver a sua insistência em permanecer em pé, e ele fez a seguinte pergunta: quem foi que ensinou você a ser covarde dessa maneira? E Gandhi, sem pensar duas vezes, ao olhar no peito do soldado, havia um pingente com um crucifixo e Jesus nele pregado. Gandhi apontou, pôs o dedo assim no crucifixo, falou assim: foi esse Senhor aqui que você segue, que me ensinou a ser assim. Imediatamente, depois daquela energia tão chocante que foi aquele fato, o soldado, acredito que de uma forma extremamente envergonhada, caiu de joelhos no chão, em pranto, em grande choro de arrependimento, pedindo perdão ao Gandhi, pela sua honradez, pela sua mansuetude, mas assim, é aquela mansuetude com coragem, né? Ele se levantou 3 vezes, tomou 2 socos, se levantou 3 vezes. É essa coragem que mostra que então ali não havia um indivíduo acovardado. Seria então covarde da parte dele se ele continuasse deitado no chão e escondido, não bate mais em mim não, também seria até compreensível. Mas o que ele fez, assim, ele não pagou na mesma moeda como recomendou Cristo. Ele agiu de uma forma altamente grande, sem fazer o mesmo que o soldado havia feito com ele. Essa mansuetude, com coragem, com perspicácia e com respeito que recomenda-nos o Cristo, são esses que vão perdurar na permanência aqui da nossa terra, no nosso mundo, que caminha para um estágio próximo de evolução, que é um mundo de regeneração, onde nós estamos aqui bombardeados de informações que afirmam categoricamente: não habitarão mais esse mundo aqueles que não forem construtores do bem, aqueles que não forem capazes de compreender então a sua eventual grandeza, que a gente sabe que é passageira. Você pode estar grande, saudável, vitorioso hoje, amanhã ou daqui 10 minutos você pode sofrer um infarto fulminante, colocando toda a nossa grandeza aparente, literalmente debaixo de 7 palmos, assim, num período muito curto. Então por que viver de tal maneira, como se nós não fôssemos morrer nunca, ou como se nós fôssemos imbatíveis? Por que essa pequenez moral que ainda nós carregamos e que ao longo dos séculos vem nos demonstrando que o que sobra para nós é somente incerteza, é angústia, ansiedade, são noites mal dormidas, são relacionamentos frágeis, são amizades que se desfazem depois de muitos anos, por conta de um desejo de dominar, hoje em dia, talvez até no campo mais da moral, de querer impor suas ideias, de querer fazer com que o outro pense como você quer, de não respeitar o livre-arbítrio, que até Deus respeita de todos nós, e muitas vezes nós não respeitamos daqueles com quem convivemos. Essa insanidade tem nos feito
ter vida breve e vida mais difícil. Estamos desencarnando antes do tempo, por complicações cardíacas, por problemáticas de alteração na nossa pressão arterial, em grande parte por decorrência dessa problemática de relacionamento que causa em nós vários transtornos, várias fadigas emocionais. Estamos nos afastando uns dos outros, então não estamos mais matando as pessoas literalmente, com espada, com tiro, mas estamos matando elas dentro de nós. Estamos nos distanciando delas de tal modo que podemos afirmar que então em nós não há uma mansuetude, que não estamos mais sendo capazes de respeitar os outros. E recebemos então um bombardeio de informações, que eu adoro esse bombardeio, que eu estou doido para tentar colocar isso em prática na minha vida. É um bombardeio do bem, né? Porque são muitas informações que nos direcionam e nos orientam para que a gente desenvolva esse método que não é impossível. Aliás, dizem os Espíritos que nos falta apenas um pequeno esforço para realizá-lo. Essa busca pelo bem. Quando eu não consigo convencer, é melhor me ausentar ou deixar de lado. Quando a minha ideia não está sendo bem aproveitada, é melhor eu não querer impor ela a ninguém, porque senão eu vou ser odiado e não respeitado. Então o Gandhi trouxe uma frase que é o seguinte: nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, para que a gente mereça, aí eu complemento aqui, que a gente continue merecendo morar nele. Porque talvez, em muito pouco tempo, nós não estaremos mais aqui. Perderemos a nossa capacidade intelectual aqui de nos desenvolver através da presença física. E retornaremos ao mundo espiritual absolutamente como chegamos, nus, sem nenhum tipo de arma para nos defender. Não levaremos nenhum capanga junto com a gente para o mundo espiritual, para garantir que a gente não vá para o umbral. Não vamos conseguir, por exemplo, através do nosso poder econômico, comprar uma entradinha lá no nosso lar. Não vai ser possível esse tipo de situação. Seremos imediatamente conduzidos a locais condizentes com o que nós andamos produzindo, moralmente e mentalmente. Seremos guiados, aliás, eu acredito piamente nisso. Quando a gente desencarnar, quem vai nos carregar, o carro que vai nos carregar, vai ser assim, vai ser construído com os méritos que a gente realizou aqui nesse mundo. E são méritos assim, de boa convivência, de fraternidade. Eu posso dizer assim que cada vez que nós nos colocamos à disposição para agir de uma maneira boa com alguém, nós adquirimos um pequeno parafuso que vai montar um carro inteiro. Depois você consegue 1 centímetro, um pedacinho da lataria, e assim sucessivamente. Até que chegar um dia que talvez a gente completou um carro ou não. Talvez a gente só formou ali um pedaço de um farol, por exemplo. Não vai ser capaz de nos guiar, de nos carregar. Óbvio que é uma analogia, um sentido figurado, mas o bem que a gente faz é o que vai ser o nosso advogado, onde a gente estiver, como disse o Chico Xavier. O bem que se faz será nosso advogado em toda parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a espiritualidade traz para Kardec a seguinte informação: por estas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca era um termo usado na época entre os hebreus. Era um termo então desdenhoso que significava homem que não vale nada. Raca, raca você aí.
e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Então você imagina que violência que não era praticada através de um soco, mas era uma descortesia, era um desrespeito demonstrando para a pessoa assim: olha, você para mim não é nada, você para mim é um lixo, não considero o que você fala, o que você pensa, quem é você, de onde você veio, de quem você é filho, eu não estou nem aí. De modo que isso então fazia com que as pessoas imediatamente se distanciassem, para que não houvesse então algo pior, não se sucedesse algo pior. Às vezes uma via de fato, uma briga corporal, que culminaria sem dúvida com a morte de um dos dois, né, em franco ali combate. E aí, continua o Evangelho dizendo o seguinte: vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Você é louco, você não está falando nada com nada, não serve para nada isso que você fala. Tudo que você está falando é coisa que qualquer doido em manicômio aí fala. Essa desconsideração, essa descortesia pode parecer algo assim: eu estou tranquilo, eu não faço isso, eu não falo raca para ninguém, eu não cuspo e viro a cabeça de lado, eu também não falo para ninguém que a pessoa é louca. Só que muitas vezes eu entro em combates infinitos, que não tem fim, de ideias, de ideologias. Hoje em dia a gente percebe esse movimento de separatismo político, dessa polaridade, e que é absolutamente infeliz para o nosso país. Porque não há uma busca por concordância, há uma busca pela discordância. Se alguma pessoa dá uma excelente ideia para desenvolver então um mecanismo, uma lei que privilegie a coletividade de modo geral, dependendo de quem faz isso, ela é combatida, porque não pertence ao meu nicho político. Não importa o que se fala, mas hoje em dia quem se fala. E isso nos leva ao retrocesso, leva a princípios semelhantes a esse do Raca. Raca, você está fazendo um projeto aí para beneficiar crianças carentes, que partido você é mesmo? O partido tal, eu sou do partido adversário, não concordo. Mas é para criança de rua, não importa, você é do partido diferente do meu, você é da outra banda de lá, não vou aprovar, não assino. Esse tipo de pensamento está fadado à extinção nesse mundo. Esse tipo de prática daqueles que nos gerenciam e que colocam acima dos interesses da coletividade, os seus interesses infelizes e particulares, está com os dias contados. Enquanto esse pessoal estiver aí, se não acordar nessa existência, não vai dar tempo de ter outra existência para fazer o mesmo e para corrigir na outra. Vão corrigir em outra existência, não mais nesse mundo. Aí você pode pensar assim: será que eu fico feliz ou triste com isso? Eu vou dizer para vocês aqui da minha opinião: eu fico feliz, porque aqueles homens de bem que ainda insistem em querer fazer o que é correto, vão receber um alívio com a deportação dessas enfermas mentes que vão sendo pouco a pouco degradadas a mundos ainda primitivos. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito taxativo em dizer: não há involução, não há retrocesso no processo evolutivo, mas há readequação de moradias, onde nós seremos imediatamente realocados quando nós insistimos em usar a nossa inteligência, o nosso potencial, para poder ajudar ao retrocesso, ou pelo menos a frenagem do progresso. Então qualquer indivíduo, seja lá de qualquer partido que seja lá de qualquer bandeira que levante, que não está buscando a concordância, não está buscando a união, a equivalência de pensamento, vamos chegar num acordo, vamos então consertar aqui a cidade, está toda esburacada, por exemplo. Não concordo, porque quem deu a ideia de consertar é uma pessoa que não é do meu partido. Não concordo, vamos usar esse dinheiro então para outra coisa. Não vamos fazer isso não vai dar moral para o cara, né? Ele é do partido diferente do meu. Esse pensamento arcaico, infantil, infeliz,
que nos separa, cria muros entre nós, está fadado ao limbo, literalmente. O livro Coragem, do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, tem um capítulo 42 chamado Passo de Luz. O Emmanuel diz o seguinte: nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma, o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Quer dizer, a recomendação é que a gente tente, pelo menos, nos esforçar a vibrar mais amor, mesmo quando você é abafado pelo espinheiro da incompreensão. Mesmo que ninguém te ame, mesmo que ninguém te respeite. Mesmo que você seja a voz vencida. Porque todos são contra o bem. A recomendação é para que a gente não desanime. Porque estamos vivendo um período transitório que tem causado na humanidade, de modo geral, uma tensão e uma vibração que nós sentimos. A maioria de nós está tenso, está ansioso, está se sentindo, às vezes, até abandonado. E isso pode ser revertido através de uma força de pensamento, que não depende de fatores externos. Não depende que as coisas comecem a melhorar, depende do nosso esforço. E ele continua: por vezes é o lar em tumulto, reclamando a tranquilidade, a face do desentendimento entre criaturas queridas. Então, às vezes, dentro da nossa casa está o maior transtorno da nossa vida. Estão as pessoas que a gente mais ama e que a gente menos respeita. É preciso rever esses conceitos. Começar a enxergar com quem nós convivemos como pessoas imprescindíveis para o nosso avanço. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflitos uns com os outros. Você percebe que tem pessoas que, não é você, mas tem um parente em briga com o outro, tem um amigo de trabalho que não está tendo um bom relacionamento. O nosso papel é tentar apaziguar. E nunca levar conversa para cá, levar conversa para lá, tentando aumentar aquela contenda. Ou então até indiretamente, lavo minhas mãos, o problema não é meu. Não existe nenhum problema que esteja ao teu redor do qual você não faça parte dele. Porque se você está observando, está vendo, mas eu não fiz nada, eu não causei esse problema. Mas se você está sabendo do problema e tem como intervir positivamente, é isso que nós devemos fazer. É essa brandura ativa, é uma mansuetude em favor do trabalho do bem comum. É nosso dever intervir de uma maneira respeitosa. Buscando então, deixa eu conversar com um e conversar com o outro. Ou então, podemos fazer como a gente sempre vem fazendo ao longo dos milênios. Eu escolho um lado e vou guerrear. Não, quem está certo é o fulano. O outro está errado, então o que nós vamos fazer? Ué, nós não podemos matar, né? Porque senão a gente vai preso. Vamos matar ele moralmente. Vamos, como o pessoal está fazendo hoje em dia nas redes sociais, vamos cancelar ele. E aí a gente cancela, elimina através da violência e você não conquista. Você distancia. Você criou um inimigo. Criou mais um para que se um dia desencarnar primeiro que você, te persiga aí do mundo espiritual. Tem o nosso amigo Luiz Carlos Barros Costa, lá de Fernandópolis, palestrante também, não sei se ele já veio aqui. Ele veio, Marlene? Luiz Carlos? Não, né? Ele é maravilhoso. Eu lembro que ele fala assim, numa palestra que eu assisti dele, ele falou assim, inimigo nosso, nós temos que ser assim, você sabe que você tem porque ele te considera inimigo. Você não pode ser inimigo de ninguém. Teu coração tem que estar limpo. Porque se você se considera inimigo de alguém, você tem que estar sempre arrumando uma forma de combater essa pessoa. De modo que vocês são dois guerreiros. E ninguém vence o combate. Então, se tem alguém que não gosta de você, você não tem como controlar isso. Você não vai ter como exigir, por favor, gente, não, vocês gostem de mim aí, tá? Eu estou aqui, eu sou quietinho, eu não faço mal para ninguém. Vai ter gente a falar, o que esse tonto está falando aí? Vai ter gente que não vai gostar de você justamente porque você quer viver em paz. Isso não tem como a gente controlar. E o que ele enfatiza é o seguinte: você sabe que tem alguém que não gosta de você? Ore por ela.
como Jesus recomendou. Orai por aqueles que vos perseguem. Porque do teu coração, então, vai ficar limpo. E se eventualmente você partir, hoje ou amanhã, semana que vem, teu coração estando limpo, você vai para locais onde tem pessoas de coração limpo. Agora, e aquele que está com ódio de você, te persegue, te recrimina, te odeia, fala mal de você, para onde será que ele vai? Vocês fazem ideia? Sem dúvida nenhuma, é um local muito diferente daqueles que buscam a concordância, que buscam a paz. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Então, às vezes, você vai encontrar pessoas que vão explodir perto de você. E são amigos. São pessoas que você gosta. A pessoa está passando por algum momento, alguma dificuldade, algum problema físico, algum problema emocional, alguma fraqueza. É de nossa competência e é de nossa capacidade conseguir neutralizar isso. Recordando que o amigo pode ter falhado uma vez com você, mas tem que ser levado em consideração todas as vezes que ele te beneficiou. Às vezes você discutiu com ele no momento, mas quantas alegrias vocês viveram juntos. Aquele que tem um pouco de inteligência, já está com um pouco de Jesus no coração, vai conseguir neutralizar aquele pequeno arrozinho queimado no prato. Você não joga um prato inteiro de comida fora por conta de um arroz queimado. Em muitos lances do caminho é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nós vamos encontrar pessoas que se ferem com facilidade, que ainda cultivam o orgulho e não percebem. Nós temos a capacidade de observar isso. Coitado, ele ainda é muito orgulhoso. Ele não consegue neutralizar. Ele precisa de ajuda. Porque é muito mais fácil falar, não, deixa esse cara para lá. Tem 500 amigos aqui na cidade, esse cara aí não faz falta nenhuma para mim. Pois é. Adivinha na próxima encarnação quem que a providência divina vai colocar bem ao nosso lado. Às vezes para nascer como nosso irmão, como nosso pai. Vocês adivinham ou não? Acho que vocês já sabem, né? Não preciso nem falar, né? Estamos sendo colocados o tempo inteiro ao lado das pessoas que a gente mais prejudicou. Por isso que vivemos assim, minha família não é tão boa quanto a do fulano lá. O fulano lá, em outras encarnações, cultivou bem as suas afeições, suas amizades, respeitando. Às vezes você tem um relacionamento conflituoso com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão. Que estranho, como pode isso? Pois é, são aqueles que se odiaram e não se respeitaram em outras eras. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Estamos repletos de pessoas, de amigos espirituais, nos circunvizinhando, ou seja, estão ao nosso redor, nos auxiliando de todas as maneiras possíveis, muitas vezes até nos operando fisicamente. Você acorda de manhã e fala, parece que eu tinha uma dor que sumiu. Um dia você vai ter notícia que você foi operado enquanto você dormia, de um problema que você nem sabia que você tinha. Uma dorzinha que eu tinha aqui fazia um mês, sabe? Uma dorzinha aqui, nem fui no médico, uma dorzinha pequena, já era às vezes um desenvolvimento ali de algum tumor, de alguma anomalia. Tendo amigos espirituais, que a gente conquista através de amigos encarnados, faz o bem para o encarnado, você adquire um aliado no mundo espiritual. Muitos deles têm capacidades de cura, vêm nos operar durante a madrugada. Você acorda bom, ou então você percebe, estranho, fiquei com essa dorzinha aqui um mês ou um ano, a dor sumiu, de uma hora para outra assim. Mérito de quem busca o bem. Alguém nos injuria, suporta com mais paciência. Aparece quem nos aflige, disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Fala, o cara lá chega, ele me dá uma aflição. Pois é, ele também é aflito, ele também sofre, você não faz ideia quanto. Ele está te agredindo, ele está te perturbando, ele é perturbado também. Você já viu alguém, parece um monge, perturbar alguém? Pessoa mansa, chega, quietinho, fala manso,
Olha, o fulano é tão bonzinho que ele me perturba. Já viu algum caso desse? Eu nunca vi. Você só vê a gente perturbando quem é perturbado. E quem é perturbado precisa de ajuda, precisa de remédio, precisa de socorro. Surgem prejuízos, trabalha com mais vigor. Condenações contra nós, abençoar e servir constantemente. Se nos condenam, ai daqueles de quem vier a condenação. Como Jesus nos alertou em relação ao escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Os mansos herdarão a terra por quê? Porque o manso, ele já é sereno, ele já produz a própria saúde, ele não se preocupa com grande intensidade com o que ele anda comendo, porque ele sabe que qualquer alimento é capaz de nos nutrir fisicamente. Ele se preocupa sim com o alimento que ele ingere através dos seus pensamentos, através das suas atitudes. Então esses herdarão a terra, porque esses continuarão vivendo na terra. Esses conseguirão continuar aqui, vivendo nesse espírito de coletividade, de apoio mútuo, de tal modo que vai chegar um momento, não haverão mais prisões, como nosso irmão fez oração muito bonita no início, orando pelos detentos. Não vai haver mais detentos, ninguém faz mal a ninguém. Não haverão mais hospícios, ninguém entra em insanidade mental. O que eu desejo para cada um de vocês é isso: uma vida de mansuetude ativa, não mansuetude covarde, não mansuetude assim, eu vou dormir aqui, deixa o tempo passar. Vocês se viram aí, eu estou dormindo aqui, estou evoluindo, tá? Não está não. Não está evoluindo. Quem não caminha não evolui. Quem dorme, descansa, não evolui. Então que a gente permaneça acordados, ativos, trabalhadores para o bem de todos, especialmente, como disse Jesus, daqueles que mais necessitam, quando afirmou a frase clássica: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que dirá de nós então? A quem nós temos que curar? Quem não precisa de remédio? Ou aqueles que estão ao nosso redor, que necessitam de um remédio, de uma compreensão, de uma palavra amiga, de um olhar mais meigo, de uma mansuetude na voz, de um jeito mais singelo, de uma participação mais ativa na vida dos outros, através do respeito a cada um. E respeitar não significa concordar. Você não precisa concordar com as pessoas, em quem elas votam, o time que ela torce, não precisa concordar. Mas respeitar elas é um grande passo para uma harmonia íntima. Eu estou em paz. Você vota no fulano? Vota. Você vota no Beltrano? Fica à vontade. Eu sei em quem eu voto, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero, eu estou tranquilo. Eu não vou brigar com você. Um dia você vai descobrir. A proposta divina não é pela violência. A proposta divina é pelo tempo. O tempo vai nos curar. E se a gente for esperto, a gente utiliza o tempo para acelerar a velocidade do nosso avanço. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Deus nos abençoe.